Pedagogia Espírita, José Herculano Pires. Nascimento da educação espírita, a outra face do real. No mesmo instante em que o homem conseguiu ver pela primeira vez na história a face oculta da Lua, os cientistas soviéticos, logo eles, conseguiram em suas pesquisas com a Câmara Kirlian, na Universidade de Alma-Ata, nos confins do Cazaquistão, próximo à fronteira chinesa, bem escondido nas selvas, ver e fotografar o corpo espiritual do homem. E conseguiram mais, em experiências com moribundos, pesquisando o fenômeno da morte, constatar que esse fenômeno só ocorre quando o corpo bioplasmático, como chamaram, se retira do corpo carnal, que só então se descadaveriza. O cristianismo havia conseguido a conversão do mundo. O espiritismo está conseguindo a conversão da ciência. A visão nova dos cristãos modificou as relações humanas, mesmo nas áreas não dominadas pelo cristianismo, e criou uma nova cultura. A visão novíssima do espiritismo deu novas dimensões à visão cristã e está criando uma nova civilização. Segundo a conceituação de Kerstenstein, a cultura se divide em objetiva e subjetiva. A cultura objetiva se constitui dos bens concretos que formam a civilização. A cultura subjetiva representa o acervo de conhecimentos abstratos que formam o saber de cada civilização. A cultura, tanto objetiva como subjetiva, da era do espírito, não pode ser transmitida a novas gerações através dos limitados recursos da educação cristã ou da educação leiga, ambas irremediavelmente superadas. O conflito materialismo versus espiritualismo, que gerou essas duas formas de educação, não tem mais possibilidades de sobreviver na cultura atual. A nova concepção do homem e do mundo que marca o nosso tempo exige uma nova educação de dimensões cósmicas e espirituais. Porque a era do espírito é também a era cósmica. E só o espiritismo tem condições para atender essa exigência de nosso tempo, através da educação espírita, que já se desenvolve espontaneamente aos nossos olhos e, por sua vez, exige a sua formulação pedagógica. Pedagogia Espírita, de José Herculano Pires, A Descoberta do Espírito. Em 1854, o professor Denisar Rivaio começou a investigar os fenômenos psíquicos que haviam, 9 anos antes, abalado os Estados Unidos e repercutido intensamente na Europa. Discípulo de Pestalozzi, o grande pedagogo da época, e ele também pedagogo, interessava-se por todos os fenômenos que pudessem dar-lhe um conhecimento mais profundo da natureza humana. Partia do princípio de que o objeto da educação é o homem e por isso o pedagogo tinha por dever aprofundar o conhecimento deste. Em 1857, lançava em Paris o Livro dos Espíritos como primeiro fruto de suas pesquisas. Havia descoberto o espírito, determinado a sua forma, a sua estrutura, as leis naturais e não sobrenaturais que regem as suas relações com a matéria. Podia afirmar, baseado em provas, que a natureza do homem é espiritual e não material, que ele sobrevive à morte e que possui um corpo energético e se submete ao processo biológico da reencarnação para evoluir como ser, despertando em sucessivas existências as suas potencialidades ônticas. Se Jesus ensinar essas coisas, na medida do possível, nos limites culturais do seu tempo, Denisar Rivaio, que para tanto adotava o nome de Allan Kardec, passava então a ensiná-las de maneira mais ampla e com maiores recursos culturais. Tornou-se o professor de espiritismo,
como passaram a chamá-lo os que aceitaram a sua verdade. Para isso, lançou uma revista especializada, a Revista Espírita, e passou a fazer conferências e publicar livros e folhetos em linguagem didática bem acessível ao povo. Estava iniciada a educação espírita. Para bem configurarmos o nascimento da educação espírita, convém lembrar que Amélie Boudot, esposa de Kardec, era também professora. Sabemos como ela colaborou na obra do marido e como, após o passamento deste, empenhou-se em honrar-lhe a memória. O casal não teve filhos. A educação espírita foi, assim, a sua única filha. Essa filha mimada, extremamente querida, esteve junto ao seu coração até o fim da sua existência. O professor Rivail serviu-se dela para educar e instruir o seu tempo, não só no tocante à França, mas a todo o mundo. André Morel, em sua Vida e Obra de Allan Kardec, mostra-nos que o professor Rivail não foi apenas discípulo de Pestalozzi, mas o continuador da obra educacional do mestre. Abre aspas. É interessante notar que a impressão das obras completas de Pestalozzi termina exatamente no ano em que Rivail publicou sua primeira obra, em 1824. Essa coincidência vem provar que uma tocha foi passada de mão para mão. Rivail iria trabalhar durante 30 anos para a educação da juventude francesa, antes de se consagrar, nos seus últimos 15 anos, aos princípios do Espiritismo. Fecha aspas. Poderiam perguntar por que motivo Kardec não nos deixou nenhuma obra específica de educação espírita. A resposta é evidente, porque ainda era cedo para isto e porque faltou-lhe tempo para se dedicar a assunto tão complexo. A codificação do Espiritismo, a revista, as obras subsidiárias, os trabalhos de observação e pesquisa, a refutação incessante dos ataques feitos à doutrina consumiam-lhe o tempo. E os espíritos recomendavam-lhe a todo momento poupar energias, para não deixar de concluir a sua missão de implantar a nova doutrina entre os homens. A obra pedagógica e didática do professor Rivail é enorme e foi adotada pela Universidade de França, mas o tratado de pedagogia com que ele sonhara não pôde ser escrito. Sua missão espírita era demasiado absorvente e ele estava só, terrivelmente só. A esposa o auxiliava e havia muitos colaboradores sinceros, mas só ele percebia o alcance real do espiritismo. Assim, os grandes trabalhos não podiam ser feitos por mais ninguém. Mas, se não conseguiu fazer o necessário no tocante à educação espírita, a verdade é que deixou a sua obra doutrinária impregnada do ideal educacional. O espiritismo, diziam-lhe os espíritos, tem por missão modificar o mundo inteiro. E Kardec afirmaria em O Livro dos Espíritos, de acordo com a sua orientação anterior de pedagogo, abre aspas, a educação é a chave do progresso moral, fecha aspas. Encarando o problema da evolução do mundo, Kardec adverte em sua obra fundamental, abre aspas, o espírito só pode avançar gradualmente, não pode transpor de um salto a distância que separa a barbárie da civilização. Fecha aspas, pergunta 271. A importância da educação espírita ressalta deste trecho, abre aspas, encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível na infância às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Fecha aspas. Pergunta 383. A educação espírita aparece em Kardec também no seu aspecto transcendente. Não é apenas a educação do homem pelo homem, é também a educação ministrada pelos espíritos superiores. Que bela visão desse processo educativo ele nos oferece nesse
trecho, abre aspas, a verdadeira doutrina espírita está no ensino dos espíritos. Os conhecimentos que esse ensino encerra são demasiado sérios para ser adquiridos sem um estudo profundo e continuado, feito no silêncio e no reconhecimento. Fecha